Olá! Antes de mais quero agradecer-vos por me terem dado feedbacks tão positivos ao primeiro vídeo. É muito bom saber que gostaram e é muito bom ouvir os vossos comentários de força, mas também as vossas opiniões, o vosso feedback sobre como melhorar. Este plano é novo, espero que esteja melhor e obviamente continuo a contar com as vossas opiniões sobre estes temas. No Instagram, onde eu também sou mais ativa em termos de divulgação e de colocar alguns materiais, fiz uma sondagem sobre o que queriam que eu falasse nestes vídeos. A maioria das pessoas falou sobre a Austrália e também como encontrava-os baratos, isso é todo um mundo e muitas teorias há sobre o tema, mas vou tentar, obviamente, respondendo a algumas pessoas que me pediram para falar sobre a Austrália, vou tentar satisfazer esse desejo, até porque é das viagens que são mais presentes na minha memória, por isso é mais fácil falar sobre elas. Caso ainda não sigam o meu Instagram, podem fazê-lo, aproveitem para o fazer. E estarei em breve a lançar um novo layout do blog com mais coisas atualizadas e obviamente que os vídeos serão um complemento, mas depois sairá artigos mais descritivos sobre todas as coisas que eu irei falar por aqui. Sempre que pedem para falar sobre a Austrália, a primeira coisa que me perguntam, e foram muitas as pessoas a perguntar, a primeira coisa que me perguntam é: a Austrália é demasiado cara para um turista? E eu fico sempre um pouco nervosa, sempre me perguntam se é caro ou barato, porque eu acho que depende muito do estilo de viagem que a pessoa tenha, porque eu não posso comparar o meu estilo de viagem com outra pessoa, até porque eu tenho um estilo de viagem muito baratinho e eu acredito que há muitas pessoas que não se identifiquem com esse estilo. Obviamente que a diferença no orçamento é muito distinta, ficando em hostels com camaradas de 10, 12, 14, 20 pessoas ou ficando em hotéis, em quartos privados, por isso tudo depende do estilo de viagem que vocês tenham. Eu, como gosto muito de viajar e infelizmente não tenho um plafond ilimitado para o fazer, opto sempre por fazer da forma mais económica e, surpreendentemente, acabei por gastar menos dinheiro na Austrália do que tinha previsto inicialmente. Também porque fiquei maioritariamente em hostels, em camaradas partilhadas, sempre vendo as opiniões, que é muito importante ver os reviews. Apenas tive uma experiência muito má em Sydney. Logo as primeiras noites eu fiquei logo com aquela ideia de: meu Deus, se os hostels na Austrália são assim, estou bem tramada. Mas felizmente foi a única experiência negativa e a partir daí todas foram muito boas, umas ótimas, fantásticas, outras mais ou menos, mas no geral foram todas positivas. Fiquei apenas uma noite num hotel, até porque eu achei que merecia ter a experiência no hotel e era numa zona que ficava um pouco mais afastada de tudo e eu achei que era ideal para descansar e ter uma boa noite sozinha. Acho que também é importante estar uma noite sozinha, porque muitas vezes nos hostels é ótimo, porque principalmente quem viaja sozinho conhece imensas pessoas e estamos sempre em contacto com pessoas do mundo inteiro, mas às vezes até é difícil termos um espaço só para nós, temos um momento só para nós, porque temos sempre alguém com quem falar, temos sempre alguém com quem partilhar, temos sempre alguém para ir visitar alguma coisa, para ir beber uma cerveja. Por isso, depende muito do estilo de viagem que cada um tenha. Por exemplo, em termos da comida, confesso, por exemplo, em Sydney foram muito poucas as vezes que comi fora, se calhar talvez, aliás, da primeira, porque eu fui 2 vezes a Sydney, porque o meu voo de ida para a Austrália chegou a Sydney e o meu voo de partida da Austrália foi por Sydney, ou seja, fui 2 vezes e da primeira vez que lá estive, creio que só fui uma vez a um restaurante e foi uma coisa assim de tacos, um mexicano, uma coisa simples que em Portugal existe, por exemplo, nos centros comerciais. Tirando isso, creio que nunca fui a restaurantes, porque também são um pouco mais caros e depois depende muito das zonas. Eu também estava um pouco mais a tentar poupar para depois em alguns sítios me poder dar determinados luxos. Mas, por exemplo, em Melbourne, achei que existia muita oferta, principalmente asiáticos, muita oferta asiáticos a um preço bastante acessível. Por exemplo, conseguia-se comer à vontade por menos de 10 dólares, que isto num restaurante, não um cadeia de fast food, um restaurante mesmo, comida muito saborosa, muito boa, e 10 dólares à moeda, a conversão que estava na altura eram mais ou menos 6 euros, o que eu acho que 10 dólares por um jantar era muito bom.
Eu sou muito aquela opção que aos almoços come-se qualquer coisinha, uma salada está tudo bem, e aos jantares, se houver possibilidade de comer em restaurante, tudo ótimo. Se não, também os hostels têm a vantagem de ter cozinha, algumas não são próprias para visitas, mas encontrei alguns hostels com cozinhas muito limpas, muito cuidadas, e isso é bom, dá para fazer algumas coisas rápidas e comer. Também os supermercados também têm, tal como cá, têm muitas refeições já pré-preparadas. Depois também assim com coisas simples como um pãozinho, um abacate, tudo mais, está uma refeição feita. Por isso às vezes é um bocadinho de criatividade e tentar poupar em algumas coisas. Obviamente onde me retiro um bocadinho mais de dinheiro, mas que eu não vejo como retirar dinheiro, vejo se calhar como um investimento em algumas coisas que eu queria fazer. Foram em dois principais temas. Um deles foram os tours, que eu fiz 3 tours. 3? Não, fiz 2 tours e a outra questão que acabou por levar algum dinheiro também foi o aluguer de carros. Eu aluguei 2 vezes carro e acabou por ser um pouco mais caro do que o que estava a contar, mas são experiências e o facto de ter conduzido sozinha em terras australianas valeu pela experiência e acabei por conhecer sítios que de outra forma não teria conseguido, principalmente na Tasmânia. É quase essencial a existência de um carro. Por isso eu acho que depende muito do tipo de viagem que fazem. A Austrália não é barata no sentido que não é um sudeste asiático ou não é um país em que conseguimos comer por 30 cêntimos, mas dependendo da conversão que tiver o dólar australiano para o euro, conseguimos efetivamente ter algum fundo de money para fazer a nossa viagem. E os hotéis e os hostels também, alguns que têm preços bastante acessíveis. Eu fiquei mais ou menos numa média de 9 euros por noite, o que eu acho que é bastante positivo. Sendo assim, espero ter respondido mais ou menos às vossas dúvidas. Alguma coisa que tenham, por favor, façam comentários, tentarei responder. E já sabem, em breve vocês terão um post mais explicativo sobre todas estas questões, até porque não quero que os vídeos fiquem muito longos. Obrigada por assistirem, espero que gostem e continuem a dar o vosso feedback. E obrigada a todos, fiquem seguros em casa e vai correr tudo bem. Obrigada!